Mais uma vez estamos aqui para apresentar um Talkcast Vivendo com Propósito. E hoje a gente tem a honra de apresentar a Evelyn e o Anderson, nossos amigos. É um presente que Deus trouxe para nós aqui para Criciúma. Eles vão contar a história deles, né, de como eles chegaram aqui, de onde eles vieram. E quero que vocês possam estar se apresentando, né? Já pode estar se apresentando para o pessoal. Não. Primeiro, né, a gente quer agradecer por cada um que tem assistido, né, que tem curtido, compartilhado, comentado lá no YouTube. E também a gente quer pedir que vocês se preparem, né, para ouvir esse testemunho, né, essa história de vida que eles vão contar aqui, para que possa edificar a vida de vocês também e que sirva, né, de experiência, de referência, experiência para que vocês possam estar crescendo também na fé. Você pode estar se apresentando para nós, Evelyn e Anderson? Quem são vocês, lá das raízes de vocês, né? Tá, eu sou a Evelyn, eu sou casada com o Anderson, nós vamos fazer 5 anos de casados esse ano. Eu tenho 30 anos, nasci no Rio de Janeiro, sou a filha da Edna e do Oséias, que eu tenho certeza que vão assistir. Com certeza. E eu nasci, né, num lar cristão, graças a Deus. Meus pais me ensinaram sempre o caminho do Senhor, né, e no caminho do Senhor. E graças a Deus eu nunca me desviei dele. Amém. Então, essa é a Evelyn. Então, pessoal, eu sou o Anderson, né, casado com a Evelyn. Eu sou natural de Breves, mais precisamente Ilha do Marajó. Com 17 anos, saí da minha cidade natal, fui para Macapá, no Amapá, e desde então não parei. Fui para o Rio de Janeiro, morei 12 anos lá, acabei conhecendo a mulher da minha vida, quem eu me casei, e no decorrer desse tempo a gente veio parar aqui em Criciúma e aí vocês vão saber um pouquinho da nossa história. Que legal. Evelyn e Anderson, e como foi que vocês chegaram em Criciúma, assim? Qual foi o propósito que foi tocado no coração de vocês? O que levou vocês a vir para cá? Na verdade, a gente nunca teve especificamente Criciúma no nosso coração. Foi algo que foi sendo desenvolvido mesmo por Deus na nossa vida, né? A gente entendeu ali em 2023, né? Sim. Que o nosso tempo tinha terminado onde nós estávamos. E a gente começou a perceber isso e Deus falar no nosso coração. Não que tivesse algo de errado no lugar, mas que realmente a gente precisava sair dali para poder desenvolver e crescer e amadurecer em outras coisas que talvez, por exemplo, para mim, que era a minha cidade, o lugar que eu nasci e todo o contexto que eu estive, toda a minha vida, talvez eu não desenvolvesse da maneira que eu desenvolvi, né? Estando em um lugar novo e tendo que recomeçar, né? Tudo a gente teve que recomeçar. Mas a gente foi percebendo isso no nosso coração, juntos, e Deus foi nos direcionando, e assim a gente foi dando um passo de cada vez, o primeiro passo de vender tudo, e a gente entendeu de Deus de passar um tempo na cidade dele. Então nós saímos do Rio de Janeiro, passamos 5 meses na cidade dele, com a família dele, e ali Deus nos direcionou para Criciúma. Então, desde que viemos para cá, a gente nunca mais foi embora. Esse ano vai fazer 2 anos já. E vocês vieram direto da cidade do Anderson para Criciúma. Lá Deus mostrou. E o que Deus falou de Criciúma? Qual foi a mensagem que vocês receberam para vir para cá? Sim. É importante falar, Dai, que no momento que a gente percebeu que a gente precisava mudar, não foi um cenário tão fácil, sabe? Difícil, a gente já percebia há algum tempo, mas a gente não tomava nenhuma atitude. Até que um dia, né, eu lembro como se fosse hoje, né, num final de semana eu tinha trabalhado e a Evelyn fez a proposta e ela já estava passando um tempo em casa, então ela estava num período de oração, um período de consagração. Eu percebia uma sensibilidade nela com algumas coisas. Ela sugeriu e eu falei, vamos! E desde então a nossa vida mudou, né? Quando a gente veio para Criciúma, a gente não tinha necessariamente esse propósito de vir para Criciúma, né? A gente foi passar um tempo com a minha família, eu queria ir para um outro lugar,
Mais uma vez, a Evelyn já acompanhava alguns conteúdos da igreja onde a gente congrega hoje, e ela tinha sugerido. O que você acha, né? Por quê? Quando a gente foi passar um tempo lá com a minha família, a gente teve uma dificuldade de ter um lugar para congregar. Tinha igrejas, mas não eram igrejas do modo que a gente já estava acostumado que ali. a gente se identificava. Isso. Então a gente congregava, porque a gente sabe a importância de congregar, mas a gente buscava um lugar que a gente pudesse se adaptar ali, poder servir, poder se envolver com as pessoas. E pelo fato da Evelyn acompanhar o trabalho da igreja, ela sugeriu da gente vir. Aí a gente passou um tempo de oração, a gente tirou um tempo de jejum e resolvemos vir olhar a terra Criciúma, né? Assim, de curiosidade, a gente não tinha certeza que nós íamos ficar, mas quando a gente chegou aqui, a gente entendeu que o lugar aqui era para estabelecer fundamentos. A gente percebeu algumas coisas que a gente precisava melhorar, crescer, desenvolver, e Criciúma nos abraçou, e o lugar onde a gente congrega hoje tem nos ajudado a desenvolver como pessoas, como cristão e como família. Que legal. E é importante frisar também, né, que quando a gente tem uma direção que tá tocando no nosso coração, a importância de buscar em oração e jejuar, né, que até então de primeira a gente acha que é coisa nossa, né, até ter um entendimento assim que realmente é Deus que está direcionando para esse caminho, né. Comigo também já aconteceu isso. Eu fiquei, eu acho que uns 2 anos também em oração, jejuando, quando foi a minha transição de igreja também e sair de um projeto que eu fazia 10 anos que eu estava. Como foi difícil, porque era algo que eu gostava, mas já não era mais o tempo. E até tu entender que realmente é Deus ter resposta, assim, tu tem que estar buscando em oração, e Deus vai afunilando o caminho, né? Até a gente obedecer, né? Mas é muito legal isso. Como você falou ali, né? Eu botei aqui a pergunta: qual é a visão do casal, né, a respeito de quando chegaram, como tu disse que não tinha um propósito, então se mudou a visão de alguma coisa, mas é crescimento mesmo, né? É só o crescimento, amadurecimento, e vocês vejam que isso em 2 anos já tem mudado na vida de vocês. Sim, de acelerar, né, esse amadurecimento. Como a gente falou, que talvez em 2 anos no mesmo lugar não aconteceria, mas a gente consegue perceber em nós, em tudo que a gente já produziu, tudo que a gente já conheceu, já fez, sabe? É uma coisa assim que realmente foi Deus acelerando na nossa vida mesmo. Era necessário. A gente percebe essa aceleração, sabe? Onde nós estávamos, a gente produzia, a gente tinha um bom ensinamento. Chegando aqui, a gente pôde perceber que, além disso, eu particularmente posso falar por mim, eu como um homem, o fato de ter uma referência ali próxima aonde a gente congrega hoje, eu percebi algumas falhas no meu comportamento dentro de casa, como um cabeça do lar. Então eu pude perceber e sanar o mais rápido possível, assim, sabe? Hoje eu tenho essa percepção, a gente conversa lá em casa, que a gente tem uma mentalidade sempre de estar buscando tapar as brechas para não deixar cair num comodismo ou numa vida qualquer. Não, a gente está vivendo e está deixando o tempo passar. Não, a gente está vivendo com propósito, sabe? Estabelecendo coisas para a gente fazer, estabelecendo alguns objetivos. A gente sempre está revendo a nossa vida para a gente não cair nesse comodismo, sabe? Comodismo, né? E talvez por isso que já tirou da terra, né? Porque fica num comodismo mesmo, né? Sim, sem a gente perceber. Sem perceber, e daí precisava arrancar mesmo de lá, né? Para ter esse crescimento, né? Então, a pergunta mais esperada aqui do Talkcast. O que é viver com propósito para vocês? Para mim, viver com propósito é não viver de qualquer maneira, sabe? Tudo que nós fizermos ser realmente intencional e a gente pensar na consequência daquilo, em como pode impactar a vida de alguém, seja para o bem ou para o mal, mas nada do que eu fizer foi porque deu na cabeça, sabe? Mas tudo foi realmente por algum motivo, com alguma intenção realmente do coração.
É isso mesmo. A gente até estava comentando, né, que a gente tem vários conceitos assim, dependendo da área da vida, Sim. mas a gente pensa que viver com propósito é viver debaixo da vontade de Deus, sabe? Existe um modo de se viver, né, que a gente tem, pode dizer, no mundo, que é um modo de viver sem responsabilidade. E acho que a maior responsabilidade que a gente pode ter como pessoa é a responsabilidade, na verdade é a consciência de carregar a presença do Senhor em nós. E é uma responsabilidade, sabe? Ter a presença em nós e carregar ela e mostrar para as pessoas é uma responsabilidade. Então eu acredito que viver com propósito é isso, é viver debaixo da vontade de Deus, tendo aquilo como prioridade para servir ao outro, né? Sim. Esse é o exemplo. Vocês acreditam que cada pessoa tem um propósito de vida individual? Sim, que como a palavra fala, né, quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor, Ele escreveu todos os nossos dias, né? E Ele fala isso sem tirar ninguém. Então, cada um, Ele deu um plano, né? Basta a gente decidir seguir esse plano que Ele tem. Mas sim. Sim. E o propósito em casal também, né? Sim, sim. Também tem a esse gente propósito. até conversou um tempo atrás, eu lembro que a gente conversou sobre isso, né? Porque lá em casa a gente fica se perguntando uma coisa pro outro, assim, né? E eu perguntei pra Evelyn, né? Não sei se ela vai lembrar, eu perguntei, você acredita num propósito macro ou num propósito específico? E a gente chegou à conclusão que, na verdade, a vida ela é feita de estações. E cada estação tem o seu propósito. Eu também penso assim. Né? Sim. Então, conforme a gente vai vivendo a estação, a gente tem um propósito para aquela estação. Claro, o propósito macro é que todos conheçam a Deus, que chegue ao pleno conhecimento dele, né? Mas no decorrer da nossa vida a gente vai passar por etapa e cada etapa tem o seu propósito de nos moldar, desenvolver. Sim. Em cada área, né? Em cada área, Sim, isso mesmo. imagina Deus. Porque não é um propósito só, né? É um geral de propósitos, sim. Ele né? tem tanta coisa para fazer na nossa vida, Sim. né? Que seria tão pequeno a gente querer resumir a nossa vida, o ser que nós somos a uma única coisa. Então, cada estação existe algo que Deus quer exigir ali de nós. E a gente está disposto a estar se dando, né? Também para isso. Se doando, né? É isso mesmo. Através do autoconhecimento da identidade em Cristo Jesus, explica para nós quem é Evelyn Anderson, e como pessoa e como casal. Bom, a minha identidade é nossa, né? É de filhos e filhas de Deus. Então isso acho que já resume muita coisa, Muito. né? Mas é o mais importante e o principal, como Evelyn como pessoa. Desculpa. Só um minutinho. E muda toda a direção da nossa vida, né? Sim. Porque quando a gente sabe que é filha de Deus, muda todas as escolhas. Muda tudo, né? A gente pensa sobre isso, né? Que é ser filho de Deus e como um casal é servir o próximo, né? Então a nossa identidade está nisso, é reconhecer em Cristo essa paternidade, né, de Deus, e como casal o servo que está disponível para o pai, servir ao pai, né? Servir ao outro. A gente pensa dessa forma. Legal. Qual é a diferença de propósito de vida e chamado para vocês? Porque às vezes as pessoas confundem propósito com chamado, né? Eu creio que o propósito, né? Ele faz parte de quem nós somos mesmo, né? Então, como a gente falou, viver uma vida que agrada a Deus e ser filho de Deus já né, a nossa identidade, é um propósito que Deus nos deu. E o chamado é aquilo que a gente pode fazer, né? Que a gente pode, tem o serviço que a gente pode oferecer ao outro. E essa é a diferença. Essa é essa a pergunta? É uma diferença entre propósito e chamado. Sim, né? Eu participo do mesmo pensamento, sabe? Existe o propósito ali, exemplo, como eu falei, de servir, e o chamado, que também inclui o servir, né? A gente não deixa de servir, acredito que a gente serve nos dois, né? Sim. Mas a diferença está nisso, né? O propósito de poder fazer algo, mas o chamado
eu vou levar para aquela questão mais ministerial, né? O chamado ministerial, aquele exemplo de se separar para estudar a palavra, ou pregar a palavra, ou levar a palavra, né, para o desconhecido, os diversos chamados que tem ali dentro do ministério em si, né? Cuidar do órfão, da viúva, eu penso dessa forma. O propósito na questão de te dar a direção de vida, né? Eu queria assim, como é intencional, tu vai buscar a direção de Deus, porque a gente, né, por ser cristão, a gente busca o que Deus quer para nós, que a vontade dele a gente sabe que é boa, perfeita e agradável, né? E o chamado quando tu tá, né, vivendo com Cristo, tu entende que tu tem um chamado, né? Ele te entrega algo, que é o servir, que é o ministério, né? Os dons, essas coisas algo todas pra você executar, que completa um, vai completando o outro, né? Verdade. É isso aí. Deixa eu ver, 10. Qual o impacto vocês desejam deixar na vida das pessoas ao redor de vocês? Forte essa, hein? Nossa! Depois pros filhos, né? Futuros filhos aí. O que a gente pode deixar, né, de mais impactante na vida de alguém é Jesus. Não tem nada maior e melhor pra gente deixar um pouco por onde a gente passa, onde a gente conhece as pessoas, né? Acho que é o de maior, né? O bem maior que a gente tem. Então é isso que a gente quer deixar, sabe? Pra quem a gente conhece e vier a conhecer. Eu até sempre falo, né? Quando eu converso com um jovem, assim, que eu não conheço há muito tempo, mas eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho, eu sempre falo, cara, eu não sei se eu vou te encontrar uma outra vez, se a gente vai bater um papo, mas se tu puder levar uma coisa dessa conversa, não existe nada melhor do que uma vida com Deus, do que uma vida com Jesus. Não tem satisfação nas coisas, nas pessoas, tudo é importante, família é importante, casa é importante, trabalho é importante, profissão é importante, mas a gente pode ter tudo e não ter nada. Hoje pela manhã eu pensava sobre isso, né? Antes de sair para o trabalho, eu estava em casa meditando que a gente acorda, levanta e corre, faz, vive uma vida de correria, mas nada faz sentido se Jesus não está presente. Nada faz sentido se ele não estiver envolvido. Então, que a nossa mensagem, o presente que a gente quer deixar para a vida das pessoas é esse, que nada é mais importante do que Jesus. É verdade, amém. Existe uma história marcante que representa a caminhada de vocês com propósito? Um testemunho, alguma coisa que vocês queiram o nosso casamento, compartilhar? Né? Acho que o nosso casamento, até o momento, é uma das histórias mais impactantes, assim, de testemunhos e milagres que a gente viu juntos, né? E realmente a gente viu a mão do Senhor ali em tudo, em trazer pessoas que nos ajudaram. A gente teve muito apoio, né, de muita gente que estava próximo de nós naquela época da nossa vida. E a gente viu muita coisa acontecer e viu que Deus, ele realmente ama ver famílias nascendo nele. E ele fez muitas coisas, sabe? Ele realmente fez milagre no casamento, sabe? Como, né, o primeiro milagre foi em um casamento e Jesus, ele fez. E a gente vê hoje, conversando com várias pessoas que casaram, vão casar, quantas coisas vão acontecendo que não existe explicação. Então, assim, tudo que a gente teve, a festa, todas as coisas da nossa casa, tudo foi um milagre, sabe? Nós tínhamos um valor, mas que ele não pagava tudo. Então, assim, se você perguntar pra mim, quanto custou o seu casamento? Eu não sei te falar, mas eu sei que tudo foi pago, eu sei que a gente não deveu a ninguém e todas as coisas, elas aconteceram e realmente foi um milagre. E foi uma grande história que a gente tem, né, pra contar. Não dá pra contar em detalhes, mas eu queria falar uma coisa, né? A gente, quando tava num processo de casamento, de decidir, a gente ouvia as pessoas falarem isso, né? Mas parece que é muito fora da realidade. Marca a data do teu casamento que as coisas vão acontecer. E a gente ficava inseguro. Só que é fé, né? É envolver Deus nas coisas.
E a gente marcou, a gente realmente não tinha condições ali para fazer, a gente não planejava fazer, na verdade, mas Deus desejava no coração dele dessa festa. É um detalhe muito específico. Os pais da Evelyn queriam uma festa também, né? Então a gente queria honrá-los, mas a gente não sabia o caminho. E a gente resolveu seguir o caminho da honra. A gente aguardou, a gente queria ter casado antes da pandemia, né, Evelyn? Foi. Só que aí a gente resolveu casar só depois. E foi a melhor escolha que a gente fez, porque tudo foi provido. Tempo certo. Sim, verdade. Foi no momento certo. Eu vivi isso quando eu tava grávida do Davi também, meu filho. Eu ganhei tudo. Ganhei berço, ganhei o colchão, ganhei abajur, sabe, detalhes que a gente nem precisa, nem precisa ter um abajurzinho, mas ganhei tudo. Flauda, eu acho que uns 2 anos com flauda, que a gente não gastava. Roupa, tudo assim, depois tem roupa que ele nem usou, foi doado tudo assim depois. Mas eu vivi essa provisão que Deus fez e assim, ó, é inacreditável, né? Quando a gente para observar assim, Deus movendo as pessoas que tu nem imaginaria que iam te ajudar. Quando eu casei também, ganhei tudo dentro de casa, tudo ganhado. Assim, a gente não gastou R$1. Legal. Tudo, assim, é só a mão de Deus mesmo. E para isso a gente precisa confiar, né? Sim. Confiar em Deus. Qual o hábito diário ajuda vocês a permanecer conectado com a busca em santidade, sim, em Cristo? A leitura da palavra, está sempre ouvindo, né? Sempre está se alimentando. Então, seja lendo, seja ouvindo uma ministração durante a semana, uma música, tudo isso vai nos enchendo, né? E isso vai nos conectando mais a Deus e a ouvir Ele, entender o que Ele está querendo comunicar agora com a gente. Acho que é isso. Pelo menos é isso que eu faço, né? Assim, ao longo dos dias da semana. Uma coisa assim que eu tento fazer assim para não deixar apagar no meu coração assim é a consciência do temor ao Senhor. Sabe? Eu tenho um zelo e muitas vezes a gente no decorrer do dia a gente passa despercebido e nem lembra sobre isso. E quando eu estou um pouco despercebido, atento, é uma das coisas que eu peço para o Senhor. Não deixe que o fogo do temor ao Senhor apague no meu coração. Porque muitas vezes a gente pode até se arrepender, a gente pode até se encher, ouvir uma palavra, escutar um louvor, mas se o temor do Senhor não for presente no nosso coração, não é a mesma coisa. A gente acaba caindo numa rotina de arrependimento toda semana, todo o pecado acaba se tornando diário vira iniquidade, ou comum, né? Isso mesmo, vira comum. Então, o temor do Senhor é aquilo que nos protege disso, sabe? E é o que eu faço. Eu peço para o Senhor não deixar apagar o fogo do temor dele no meu coração. Amém. É isso que me faz, assim, lembrar de uma vida de santidade, sabe? É o que nos transforma de dentro para fora, né? Esse temor. A palavra de Deus fala em Provérbios que é o princípio da sabedoria, né? Eu lembro que eu vi uma vez um pregador famoso. Ele falou que nos Estados Unidos tinha um pregador muito famoso, né, que ele admirava. E esse pregador, ele pregava para uma multidão. E certa vez esse cara caiu e ele acabou sendo preso e caiu em diversos pecados. E ele foi perguntar para ele, cara, por que tu não te arrependeu daquilo que tu fez? Por que tu não volta atrás? E ele falou, isso faz anos que eu vi, isso me marcou. Ele falou, eu me arrependi, só que eu perdi o temor ao Senhor. Eu me arrependo do que eu fiz, só que eu não sei mais o que é o temor do Senhor no meu coração. E depois disso me marcou. Então, eu não quero que o temor do Senhor se esvazie do meu coração, sabe? Meu Pai. Isso é forte? Nunca tinha ouvido isso. Então, deixe uma mensagem de esperança para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Uma mensagem de esperança. Bom, a maior esperança que nós temos é Jesus, né? Verdade. Ele é a nossa esperança viva, Ele é a nossa grande expectativa até que Ele venha. Então, de tudo que nós esperamos, que nós aguardamos,
Muitas vezes olhar para esse mundo, a gente desacredita, né, do que está É acontecendo. verdade. A gente desacredita até do dia de amanhã. Será que a gente dura até amanhã, né? Mas a gente precisa ter essa esperança de que o Senhor, Ele sabe de todos os dias e entregar a Ele o nosso dia de hoje, o nosso dia de amanhã, o nosso futuro e deixar que Ele faça o que é necessário. Então, aguardar no Senhor, sabe? Não deixar a ansiedade tomar conta, né? A gente tem muitas notícias ruins hoje. E se a gente parar para dar muita atenção, é claro que a gente precisa saber o que está acontecendo, mas se a gente olhar muito, meu Deus, 5 minutos, nossa, é desesperador, sabe? As coisas que a gente vê. Mas Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele sabe de tudo que está acontecendo, Ele sempre soube e Ele sabe do que vai acontecer lá na frente. Então, nós precisamos depender dEle e saber, não, Deus, você sabe de tudo. Eu sou, diante do Senhor, eu sou bem pequeno e eu preciso aguardar em você. E não é que a gente não se importa com o que está acontecendo, é que a gente entrega a nossa vida na mão dele, né? Que ele tem um controle de tudo, né? É isso que é o importante. Se eu for deixar uma palavra de esperança, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sabe? Num dia feliz, num dia difícil, no momento da tristeza, da alegria, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a esperança que a gente pode ter é a confiança na palavra. Se a gente confia na palavra, a gente espera que o socorro vem, que o refúgio vem, se eu posso dizer assim, que o socorro vem, que a força vem, que a alegria vem, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Se a gente confia na palavra e ela diz isso, então esse é o fundamento da minha esperança, sabe? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É verdade. Amém. Então, quero agradecer vocês por esse tempo, né, de comunhão. Nós que agradecemos. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Não, Só agradecer. Agradeço. Obrigado pelo convite. Imagina, é uma honra para nós. A gente reconhece, sabe, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre sua vida. A gente sabe que você não faz as coisas à toa. Você é uma referência não somente para as mulheres que te cercam, mas frequentemente a gente cita não somente você, mas como seu esposo lá em casa, que para mim ele é uma referência de homem, um homem que tem uma atitude, postura, trabalha. Então, obrigado por estar perto. Obrigado por ser essa referência pra gente. A gente que agradece. Gente, é tão bom estar perto deles. Nosso grupinho sempre fala, né? A paz de Jesus na terra. Eles trazem uma paz tão boa. Tu fica assim, ouvindo eles, fica se refletindo, né? Ah, Jesus, será que eu tô nesse nível? Nada. Mas assim, a gente quer agradecer também vocês que estão aqui assistindo. Espero que possam ter tocado, né, no coração de vocês e que cada sementinha aqui que foi lançada possa estar transformando e germinando aí, crescendo na vida de vocês. E lembre-se, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que é o que foi falado aqui, né? Amém. Vamos dar um tchauzinho? Tchau. Tchau.